Boa noite, pessoal. Meu nome é Diego Borges, sou mestrando em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília e, juntamente com meu colega Eduardo Pinheiro, iremos analisar um estudo publicado em 2014 pelo Departamento de Biologia da Universidade de Washington, intitulado como "O aprendizado ativo aumenta o desempenho do estudante em ciências, engenharia e matemática". Dentro desse estudo, vemos dois métodos de ensino bastante utilizados na docência: a aprendizagem ativa e o ensino tradicional. O termo aprendizagem ativa começou a ser utilizado pelo professor inglês Evans em 1930 e corresponde a todo tipo de atividade que vai além do mero escutar, ou seja, é preciso que o aluno leia, escreva, discuta e trabalhe na resolução de problemas. Exige a elaboração do pensamento, no caso a análise, a síntese e a avaliação. É uma constante reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem. Já no ensino tradicional, os alunos são agentes passivos de conhecimento dos professores. Restringe-se quase sempre ao conhecimento cognitivo e à demonstração de habilidades. O professor, no caso, é o centro das atenções. Voltando então para o nosso artigo, esta é a maior e mais abrangente meta-análise da educação de graduação STEM publicada até o momento. Entende-se por meta-análise uma abordagem estatística que combina resultados de estudos relevantes para responder a uma determinada questão. Já a sigla STEM é um acrônimo em língua inglesa que representa o sistema de aprendizado científico, o qual agrupa disciplinas educacionais em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Os resultados da pesquisa levantam questões sobre o uso continuado da docência tradicional como controle em estudos de pesquisa e apoiam a aprendizagem ativa como prática de ensino preferencialmente validada empiricamente em salas de aulas regulares. Nesse estudo foram meta-analisados 225 artigos que relataram dados sobre os resultados de exames ou taxas de reprovação ao comparar o desempenho dos alunos em cursos de graduação com disciplinas STEM, sobre a docência tradicional versus a aprendizagem ativa. Foram comparados os resultados de experimentos que documentaram o desempenho dos alunos em cursos com pelo menos alguma aprendizagem ativa versus a docência tradicional. Dessa forma, podemos observar que foram utilizadas duas variáveis de resultados para a avaliação do desempenho dos alunos. A primeira, notas em exames idênticos ou formalmente equivalentes, inventários de conceitos ou outros tipos de avaliações. Já a segunda variável, foram analisadas aí as taxas de reprovação, geralmente medidas como a percentagem de alunos que recebem uma nota D ou F ou que se retiram do curso em questão, que acabam desistindo do curso. A análise, então, concentrou-se em duas questões relacionadas. A primeira questão é a seguinte: a aprendizagem ativa aumenta as notas nos exames? E a aprendizagem ativa reduz as taxas de reprovação? Então vamos lá para os resultados. Resultados. A média geral dos efeitos do desempenho em exames idênticos ou equivalentes, inventários de conceitos e outros exames, teve uma diferença média ponderada padronizada de 0,47, tendo como referência a análise de 158 estudos dos 225. O que significa que, em média, o desempenho do aluno aumentou em pouco menos da metade de um desvio padrão com aprendizagem ativa em comparação ao ensino tradicional. Esses resultados, então, indicam que a média das notas nos exames melhorou cerca de 6% ao utilizar-se da aprendizagem ativa. A média geral do tamanho do efeito da taxa de reprovação foi de 1,95, o que significa que, em média, os alunos em cursos com aulas tradicionais têm 1,5 vezes mais chance de reprovação do que os alunos em cursos com aprendizagem ativa. As taxas médias de insucesso, no caso de reprovação, foram de 21,8% sobre a aprendizagem ativa, mas 33,8% sobre ensino tradicional. Então, os estudos aqui analisados, que foram 67 dos 225, documentam que as taxas de reprovação no ensino tradicional
aumentam em 55% em relação às taxas observadas no ensino ativo. A análise apoia a teoria de que as chamadas para a diminuição do número de alunos que recebem os graus STEM, das disciplinas STEM, poderiam ser resolvidas, pelo menos em parte, abandonando a docência tradicional em favor da aprendizagem ativa. Podemos observar aqui, na figura 1, as mudanças na taxa de reprovação. Então, a figura 1A, nesse gráfico, os dados apontam a mudança de percentual na taxa de fracasso no mesmo curso em aprendizagem ativa e tradicional. A variação média de 12% é indicada aqui, no caso, por essa linha vertical tracejada. Já aqui na figura 1B, os gráficos de densidade de kernel mostram as taxas de falha de aprendizagem ativa e ensino tradicional. As taxas médias de insucesso sobre cada tipo de aula, no caso, como eu já tinha falado, 21,8% e 33,8%, são mostradas aqui por essas linhas verticais tracejadas, tá? Então, essa da cor mais bege, temos aqui o método de ensino tradicional, enquanto essa azul, método de ensino de aprendizagem ativa. Figura 2. Temos aqui tamanhos de efeito por disciplina. Então, temos aqui as disciplinas listadas, disciplinas que fazem parte do sistema STEM, dentro de diversos cursos, como biologia, geologia, matemática, física, etc. E temos aqui duas figuras que representam essa análise, Aqui na figura A, a gente tem dados sobre pontuações de exames, inventários de conceitos ou outros tipos de avaliações. Já na figura B, dados sobre as taxas de insucesso. Os números abaixo dos pontos, no caso esses números abaixo desses pontos tracejados aqui coloridos, eles representam o número de estudos independentes. Já as linhas horizontais são intervalos de confiança de 95%. Nesse caso, a análise de heterogeneidade não indicaram variação estatisticamente significativa entre experimentos baseados nas disciplinas STEM do curso em questão, em relação aos scores de exame, conforme podemos observar aqui na figura 2.A, ou taxa de insucesso, no caso representados aqui na figura 2B. Em cada disciplina com mais de 10 experimentos que preencheram os critérios de admissão para a meta-análise, os tamanhos médios dos efeitos foram estatisticamente significativos para os scores de exame ou taxas de insucesso, ou ambos, conforme dados aqui observados na figura 2, indicando que a aprendizagem ativa aumenta sim o desempenho dos alunos em todas as disciplinas STEM, ok? Já na figura 3, temos aqui a análise de heterogeneidade para dados sobre pontuações de exames, inventários de conceitos ou outras avaliações. Então, a figura A aqui, 3A, temos por tipo de avaliação, Inventários conceituais versus exames, que são bastante utilizados aí no ensino tradicional. Já na figura B, temos aqui por tamanho da classe. O número abaixo, como eu já falei, representa o número de estudo independente, tá? As linhas horizontais são intervalos de confiança de 95%. Para os dados sobre exames e outras avaliações, uma análise de heterogeneidade indicou que os tamanhos médios dos efeitos eram menores quando a variável de resultado era uma avaliação aplicada por instrutor, em oposição ao desempenho em um inventário de conceitos, conforme podemos analisar aqui na figura 3, beleza? 3A. Embora o desempenho dos alunos tenha sido maior no aprendizado ativo para ambos os tipos de avaliações, colocaram aqui a hipótese de que a diferença nos ganhos para exame versus inventários pode ser devido aos dois tipos de avaliações testando habilidades cognitivas qualitativamente diferentes. As análises de heterogeneidade indicaram variações significativas em termos de tamanho dos cursos, sendo que a aprendizagem ativa teve maior impacto em cursos com 50 ou menos alunos, conforme podemos analisar aqui na figura 3B. Os tamanhos dos efeitos foram estatisticamente significativos para as 3 categorias de turma, indicando que o aprendizado ativo também beneficiou
alunos de classes médias, né, de 51 a 110 alunos, ou com turmas grandes, né, com acima de 110 alunos. Mas deixando bem claro que ele teve mais impacto aqui, nesse tipo de aprendizagem ativa, com turmas com 50 ou menos alunos, beleza? Vamos agora discutir um pouco sobre a tabela 1, né? Ela vem trazer uma comparação dos tamanhos de efeitos estimados a partir de estudos bem controlados versus estudos menos controlados, tá? Então, essa análise vem trazer que, através desse estudo, foram criadas 4 categorias para caracterizar a qualidade dos controles sobre a equivalência de alunos no aprendizado ativo versus ensino tradicional, e constataram que não havia heterogeneidade baseada na qualidade metodológica. Esses experimentos, em que os alunos foram designados para tratamentos ao acaso, produziram resultados indistinguíveis de 3 tipos de desenhos randomizados, né, que podemos observar aqui na tabela 1. A análise de variação em relação aos controles sobre a identidade do instrutor também não produziu evidências de heterogeneidade. Estudos mais mal controlados, com instrutores diferentes nos 2 grupos de tratamento ou sem dados fornecidos sobre o equívoco do instrutor, deram resultados equivalentes aos estudos com instrutores idênticos ou dominados nos 2 tratamentos, como podemos analisar aqui na tabela 1. Assim, o tamanho do efeito global para os dados de exame parece robusto à variação no rigor metodológico dos estudos publicados. Por fim, finalizando essa nossa discussão sobre os dados apresentados nessa meta-análise, vamos retornar então ao primeiro questionamento do estudo. A aprendizagem ativa aumenta as notas nos exames? Supondo que os alunos tivessem um aproveitamento no percentil de 50% de uma classe com base no ensino tradicional, esses mesmos alunos passariam através do método de aprendizagem ativa para o percentil de 68% dessa classe, o que significa que, em vez de pontuar melhor do que 50% dos alunos da classe, o mesmo indivíduo ensinado ali com aprendizagem ativa teria uma pontuação melhor do que 68% dos alunos a quem era dada a aula. De acordo com a análise dos resultados dos exames em 3 cursos introdutórios STEM, uma mudança de 0,47 produziria um aumento de cerca de 6% na média das notas de exame e se traduziriam em um vínculo de 0,3 pontos na média da nota final. Em um sistema baseado em cartas, bastante utilizado em mensuração de notas americanas, as medianas nos cursos analisados subiriam, por exemplo, de um B- para um B ou de um B para um B+, um B positivo, ok? E a segunda e última questão levantada no estudo que vem trazer se a aprendizagem ativa reduz as taxas de reprodução. Eles colocaram aqui que de 29.300 alunos submetidos ao ensino tradicional, a taxa bruta de reprovação nessa amostra foi em média de 33,8% sobre o ensino tradicional e 21,8% sobre a aprendizagem ativa, sugerindo assim esses dados que menos de 3.516 alunos teriam reprovado nesses cursos de disciplina STEM se estivessem sido educados pela aprendizagem ativa, pelo método de aprendizagem ativa. Finalizando, além de fornecer evidências de que a aprendizagem ativa pode melhorar a educação de graduação STEM, os resultados aqui relatados têm implicações importantes para pesquisas futuras. Os estudos meta-analisados representam a primeira geração de trabalhos sobre a educação não universitária STEM, onde os pesquisadores contrastaram um leque diversificado de abordagens e intensidade de aprendizagem ativa com a docência tradicional. Dados os resultados, é razoável levantar preocupações sobre o uso contínuo no ensino tradicional como controle em experiências futuras. Em vez disso, pode ser mais produtivo focar no que chamamos de pesquisa de segunda geração, usando avanços em psicologia educacional e ciência cognitiva para inspirar mudanças no desenho de cursos. Em seguida, depois, testar hipóteses sobre que tipo de aprendizagem ativa é mais apropriado e eficiente para certos tópicos ou populações estudantis. Essa foi a nossa análise do estudo direcionado pelo professor Thiago Rosa, sugerida como avaliação para a disciplina de Métodos e Técnicas de Investigação Quantitativa no curso de mestrado em Educação Física. Valeu, pessoal!